Fala, gurizada, bora tomar um cafezinho. Para quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas. Se tu é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa esse like, bora fortalecer a família do café dentro do YouTube. Gurizada, hoje o cafezinho vai ser um pouco longo, através de muitos pedidos aí. Saiu um vídeo lá na gringa, lá, nada mais, nada menos que o Zach Hector e o Jimmy Vale. Para quem não sabe, essas figuras aí levantam hipóteses, teorias do verdadeiro preço da XRP, que a gente também especula. Isso aqui, esse vídeo vai ser para a gente tentar, de uma vez, te mostrar outros cenários além da capitalização, que é o que o pessoal faz aí, o supply da XRP agora. A gente abre a possibilidade de outros cenários do verdadeiro valor da XRP. O supply é isso que está acontecendo agora, que é o que todo mundo te fala, que é o comandante do Exército XRP do Brasil aí fala também, é aquilo ali que está se enquadrando nela agora. Mas eu quero te mostrar os cenários que os próprios americanos têm, que conhecem o projeto muito mais detalhadamente que nós aqui brasileiros. Os caras têm noção do que eles falam, tem altos estudos comprovando a verdadeira necessidade de uso. As pessoas te apresentam teoria de supply, mas não vê a necessidade de uso que esse projeto está te apresentando. A partir do momento que a necessidade de uso dele, vamos dizer assim, for utilizada 100%, muda o patamar desse projeto todinho aqui, que é Ripple XRP. Eu olhei um pouco do vídeo, na verdade é um vídeo de 1 hora, eu tive que adiantar muito, para chegar nas partes importantes, que o Jimmy vai falar por que ele acha desses preços e por que o XRP vai chegar. Tudo que essa galera te fala do supply, o Jimmy vem e te apresenta outra coisa além do supply. Além da capitalização que tem agora de XRP. Eu tenho, não digo assim, cara, eu tenho a convicção que vai acontecer essa parada e a necessidade de uso dela vai fazer os verdadeiros valores do XRP. Teve um último inscrito aí que disse que XRP não é Bitcoin. Cara, a gente sabe disso, mas o que eu falo é que o Bitcoin conseguiu chegar a valores astronômicos sem ter tanta necessidade de uso quanto a XRP vai ter. Eu acho que as pessoas não entendem, às vezes, o que tu está falando e confundem ainda mais. Eu não estou dizendo que o XRP é o Bitcoin, cara. Eu estou dizendo que o XRP vai ter mais necessidade de uso que o Bitcoin. E o Bitcoin, mesmo assim, conseguiu deixar muitas pessoas milionárias. Lembrando, não é conselho de compra, é sempre conselho de estudos, cara. Se tu não quer investir, se tu acha que a parada não vai acontecer, cara, segue tua vida, sei lá. Mas, cara, todos que vêm aqui falar alguma coisa ficam duvidando, mas tem a XRP. Só que eles querem a coisa para ontem. Quando a XRP tiver cara, vai querer um monte de gente comprar. De vez de comprarem agora, que está num preço bem acessível, que tu não vai depender, quando ela bater, sei lá, $1.000, $2.000, sei lá o preço, vai começar o pessoal tudo entrar e querer comprar. Começa a se frustrar. E nem eu falo aí, o pessoal quer comprar Bitcoin, cara. Cara, Bitcoin é um investimento, sim. Vale a pena, mas tem que ter muito poder no teu caixa aí, no teu fluxo de caixa para tentar lucrar com Bitcoin, Ethereum. É muito caro essas moedas, cara. Ou tu faz um hold a longuíssimo prazo para ver se a parada aumenta ainda mais. Mas eu acredito que os melhores projetos aí são moedas baratas, com uma forte tendência de valorização através da necessidade de uso. É isso que eu penso. Por isso que eu foco tanto em XRP. Pode ver que eu não fico falando muito, eu falo mais XRP porque eu acho que é a parada que vai ser extremamente necessária, porque ela é voltada pro banco. Toda economia gira através de um banco. Qualquer economia, dependendo se é esquerda, direita, tem que ter o banco, tudo passa por eles. Por isso que eu falo tanto XRP. XLM também pode entrar na parada também, mas tu não vê tantas... Cara, eu não consigo ver tantas parcerias da XLM, da XDC. A única coisa que eu vou dizer assim que tem os corredores, tudo, mas não se compara nem um pouco com o que a Ripple está fazendo. XLM não está sendo enquadrada pela SEC. A Stellar.
A Ripple tá te batendo de frente com nada mais nada menos que os Estados Unidos. É isso que eu fico focado. Mas cada um é livre para fazer o que quiser. Não tô dizendo que tu não pode ter, realmente vale a pena tu ter essas moedas ISO no teu portfólio de investimentos. Qualquer moeda ISO, sim, no meu ver, vale a pena. Mas eu, David, estou focado em XRP. Cada um é livre para fazer o que quiser. O dinheiro é teu, o investimento é teu. Na verdade, é o que eu falo, tu não tem que ser influenciável por mim nem por ninguém. Entendeu? Eu vim aqui te mostrar o outro lado da história. Então, vamos estudar, gurizada. Deixa o cafezinho aí. Penúltimo dia do ano. Não sei se vou conseguir gravar amanhã. Eu acredito que não. Mas igual, cara, repetindo, feliz ano novo. Aproveita a tua família ao máximo. Uma coisa que é muito preciosa é o tempo. Fica com realmente vale a pena ter a tua companhia ou vice-versa. Aproveita as pessoas, além do dinheiro. O que mais é importante nessa vida é o tempo. Então, gurizada, se tu já chegou até aqui, a porta do ônibus está cada vez fechando mais, cara. Tem os caras que entraram dentro do ônibus, eu uso muito a teoria do ônibus, e vão começar a te pilhar lá dentro. Essa merda não anda, não vai acontecer nada, vai ficar parado isso aqui. XRP é uma merda, é uma moeda mais antiga, mas tá aqui dentro do ônibus, vai te minar. Aí tu desce e o cara fica. O cara vai ficar dando risada de ti lá dentro do ônibus ainda porque tu desceu. Essa que é a verdade, cara. Então, gurizada, conselho meu, tu não precisa seguir, faz o que tu achar melhor. Eu acho que tu já chegou até aqui, não custa nada arriscar. Por isso que eu falo, não dependa do mercado, desse dinheiro que tu está investindo em qualquer parada, qualquer investimento, não dependa. Porque tu vai querer que a coisa aconteça e é incrível, daí que o troço não vai. É o que eu falo até para as pessoas próximas que querem aprender, mas tem dúvida. Cara, eu falei hoje isso aqui para um amigo meu. Ele é muito cético com criptomoeda, porque ele também entende de economia assim um pouco. Ele faz os investimentos dele e ele acha que criptomoeda é uma coisa que não tem necessidade de uso. Como é que eu posso dizer? Ele acha que criptomoedas não agregam valor, não é um patrimônio. A qualquer momento pode dissolver. É o que eu entendi ele me falar. Aí eu tô meio que explicando aos poucos, ele tá na dúvida. XRP, Ripple, é voltado para um banco. Tu acha que não vale a pena arriscar um investimento, nem que seja o mínimo possível? Ele me deu razão. Mas ele duvida, que ele é meio cético com esse mercado novo que está se formando. E, cara, eu entendo a maioria das pessoas porque tem medo de tudo que é novo, que não conhecem bem, ter ser aceito. E quando entendem como é que o mecanismo funciona, já era, cara. É assim que funciona a parada. De noite que acontece as coisas, tu tá dormindo, pode acontecer alguma coisa. Na verdade, a gente tá, vamos assim, tirando uma vantagem por ter uma informação detalhada que já está ocorrendo tempos atrás. E poucas pessoas acordaram e viram que isso sim é uma possibilidade muito forte de acontecer, que é esse projeto aqui. Essa pegada que eu tento passar no canal. Tu é livre para acreditar e fazer o que tu quiser, entendeu? Só que eu tô no outro lado que acredita que a parada vai acontecer. Eu tô há 2 anos investindo em XRP. Imagina os americanos que estão 5, 6 anos e acreditam e têm mais convicção que nós aqui que estamos há pouco tempo. É isso que eu não entendo, entendeu? Mas o brabo é que daí fica as pessoas querendo criar dúvida. Cara, se tu não acredita, é teu direito. Mas, sei lá, cara, é umas perguntas assim que o cara fazem pra ti, mas tudo bem. Não falando da pessoa que tá me perguntando de XRP, sim, que eu vejo muitos inscritos que assistem vídeo de XRP, mas a primeira coisa que ele quer ver num vídeo de XRP é o valor. É incrível, eu boto um título falando de um valor, o vídeo fica muito alto.
Aí eu boto um vídeo falando que nem ontem uma parada que a Turquia está desenvolvendo a CBDC e que a Rússia está lastreando o ouro através de tokens digitais. Até gera uma visualização, mas não se compara nada com um preço. Essa que é a verdade do BR, cara. O brasileiro quer coisa tudo fácil. O brasileiro não quer passar trabalho. São poucos que querem tá disposto a fazer um sacrifício para lá na frente receber um benefício. Todos querem só o benefício, não o sacrifício. Ah, cara, essa foi boa, hein? Isso aí merece ter um short, hein? O canal ali, o Cortes Binance, não vejo a hora de tu fazer um corte meu. Resenha à parte, cara, já tá ficando longo o vídeo, mas vai ser longo o cafezinho hoje, que é um vídeo longo, a gente vai adiantar ali, ver o que dá. Bota a velocidade do vídeo mais rápido, mas antes disso, gurizada, de novo, feliz ano novo, que esse ano a gente consiga a tão sonhada liberdade financeira, se Deus quiser. Vamos então para notícias. Cara, é tanta aqui. Primeiro de tudo, cara, pra quem não sabe, faleceu aí o Edson Arantes do Nascimento Pelé. Querendo ou não, ele é uma figura mundialmente conhecida, tá? Como uma rainha Elizabeth, Pelé também é. Qualquer pessoa no mundo conhece o Pelé, assim como o Cristiano Ronaldo, Messi, essas figuras. Mas o Pelé, ele atravessou décadas, ciclos, entendeu? Eu achei muito intrigante essa postagem de nada mais, nada menos que David Schwartz. O pessoal lá do grupo postou, eu nem tinha visto. E eu vim aqui no perfil dele e tá postado realmente. Querendo ou não, Pelé é considerado por muitos um rei, o rei do futebol, tá? Outro rei que faleceu nesse ano junto com a rainha Elizabeth, tá? Muito triste em saber da morte do homem que mais merece um título de maior atleta de todos os tempos. E olha o que ele me postou. Pelé e o computador. Escreveu XRP Pelé e o Pelé meio que ajeitando os botões. Aí, teve aqui um cara que respondeu. História por trás deste cartão. E o David Schwartz botou Sun. Que tradução quer dizer em breve. Claro, além disso aí, David Schwartz aproveitou a situação para deixar de novo essa dúvida no ar. É muito intrigante esse aqui para mim foi o mais de todos, tá? Vou ser bem sincero. Porque ele aproveitou a questão de uma figura mundialmente conhecida para falar isso aqui, XRP, Pelé, e o Pelé nessa carta aqui. Um número aqui também, 142, até levantei a hipótese se o pessoal tinha alguma teoria. Eu, na minha cabeça, foi até do negócio militar, mas nada a ver. Hoje o Bolsonaro, que eu entendi, vai entregar o poder, não vai fazer nada. Não adianta, pessoal aí, ele não vai. E eu, sinceramente, acho que ele não vai fazer nada. Porque, sei lá. A gente aguarda agora o próximo governo as melhores medidas possíveis, mas que vai ser tenso o ano que vem com o Lula na presidência, vai, cara. Não sou bolsonarista, mas, cara, entre Lula e o Bolsonaro, complicou. Mas igual, segundo, ganhou através das urnas, não tem o que fazer. Foi a decisão da maioria. Mas igual, eu achei muito intrigante isso aqui, do David Schwartz, que tudo leva a crer que agora vai começar tudo de novo. Alguma coisa nova vai acontecer. Foi o que o David Schwartz falou. Tem muita gente que está duvidando. Eu não vejo Bitcoin falando umas coisas dessa. Eu não vejo a da Cardano. Eu não vejo Ethereum. Tudo que é novo está girando em torno de XRP. Se eu tiver errado, peço desculpas, mas o que eu tô percebendo, cara, cada vez mais convicto que essa parada vai acontecer, cara. Então, deixa esse like aí, se inscreva no canal, que isso nos ajuda muito dentro aqui do YouTube, tá? O like e a inscrição é muito importante aqui para nós, para o canal crescer cada vez mais dentro da plataforma. Gurizada, vamos pro que realmente importa. Olha o título, vamos ver o que significa. Uma entrevista. Pra quem não sabe, esse aqui é o cara que bota esses preços da XRP lá em cima. Tradução.
Cara, ué, não quis traduzir. Igual, 50 mil XRP, Buyback, Death Dive com Jimmy Vile, teoria de recompra. Ah, mas por que eles vão pagar 50 mil por cada XRP? Cara, o governo não está preocupado com a XRP que está sobrando, ele está preocupado com as que estão trancadas nas carteiras privadas. As pessoas não estão assimilando que a quantidade de XRP não é muita pela quantidade de transações que é feitas no mundo. Só no Brasil é milhões por dia. Milhões, bilhões de transações por dia, por segundo. É queima de moeda. Vai faltar até daqui a um tempo. É isso que eles estão preocupados. Esquece só a teoria do supply. Esquece. Te foca nessas paradas aqui. O cara vai te explicar o porquê disso. Então vamos assistir o vídeo. Eu olhei um pedaço. Tive que pular, que às vezes é muita apresentação. E quando chega na parte importante é lá no meio do vídeo. Mas eu não assisti todo ainda. Vamos lá então. Para quem não sabe, esse aqui é o Zé, que é um canal grande lá nos Estados Unidos, fala de XRP, e esse cara aqui tem uma empresa de investimentos que ele fala todo o porquê dos porquê desse preço, que tantas pessoas perguntam. Cara, o que ele fala eu acho que tem lógica, tá? Então presta atenção, se tu quiser depois tu pode ir lá no canal assistir toda a entrevista, é 1h27, ele fala os porquês dos porquês, não fala só da capitalização do supply. Ele vai te abrir o porquê disso. Então vamos pro vídeo, gurizada. Changed. And that's why I was so excited to see you guys did address the Treasury Department and that corporate entity in DC that we're dealing with too. Right. The other piece, though, and you know, look, we live in a time. This was even addressed in that. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Pô, trancou tudo, cara. Tá, vamos. Gary Cohn video that's going around. It's by the gentleman that's speaking right before Gary starts to speak. That effectively, you know, the public gets all of its information from Twitter sound bites. Like Twitter, even a tweet has a character limitation, right? But a lot of criticism of the transaction back in 2021 was that, oh, I don't want a bunch of fiat dollars. Well, that wasn't the portion of the cash consideration we were asking for. We were asking for, and still are, asset-backed electronic SDRs. SDRs. As moedas do FMI, ele também fala. Part of the due diligence process that our team of bankers and lawyers will go through if we ever actually... Ele tem uma equipe de banqueiros e advogados que começou a analisar tudo isso aqui. Engage on this in the light of day is to firm up that the assets being received, that the cash consideration component of it being received is actually asset-backed. Ele chegou à conclusão que todo o dinheiro que circula mundialmente recebem rastreio de ativos digitais. Foi isso que eu entendi. É lastreado, perdão, não é rastreio, é lastreado em ativos. Ele chegou nessa conclusão que as próprias entidades, os próprios governos, os próprios bancos estavam falando que isso aqui ia acontecer. E ele começou a montar uma equipe e estudar a parada. É o que a gente faz aqui. Só que ele, além de for só o Jimmy ou só ir no YouTube, ele contratou uma equipe para estudar a parada. E ele começou a ter a convicção cada vez mais que o XRP é, vamos dizer, o futuro. It can't be fiat. So I think we would have learned even last year in the due diligence process that the Fed was bankrupt and they actually have no... Ele alega que o FID dos Estados Unidos está falido. O dólar quebrou, está falido. Ah, mas vai ser 50 mil dólares. Mas, cara, querendo ou não, o dólar... Se a XRP tomar um lugar do dólar, o dólar vai continuar uma moeda forte. Tu entendeu? Eu acredito que acontecer aqui vai respingar na maioria dos investidores de XRP no mundo. Porque, querendo ou não, só os Estados Unidos estão trancando essa parada para lá funcionar. Vamos pro vídeo. Assets, they have a bunch of debt sitting on their balance sheet. Tem um monte de dívida basically could be, it's all debt's just
pieces of paper, contracts that could be ripped up, right? So, but I appreciate the point. I think there has to be an entity behind this deal on that side of the table that actually has the assets to do it, or it can't be done. So we're either going to learn that there is no entity on the other side that has assets, gold, oil, that type of. Ele não alega só o dólar, porque o dólar pode quebrar, mas os Estados Unidos tem petróleo, tem ouro, tem outras coisas que vão agregar valor além do dólar. E é através da tokenização. É o que eu estou entendendo. A teoria dele que ele está explicando aqui. Que ele estudou com a equipe dele. Stuff, or, you know, we're going to get it done with a true asset-backed cash consideration. Yeah, and when I got that comment, I said, folks, trust me, none of us on this committee want fiat currency for our XRP. So I got that question. I don't want that. I want gold-backed dollars. I want gold. I had someone. Ó, fizeram uma pergunta pro Zeke se ele queria dólares no retorno do XRP de volta, ou ouro. Ele falou que era o ouro. Aí vem o preço, tá lá em cima, que não vai ser só em dólar que os Estados Unidos... Ah, eles vão me dar ouro? Não, cara, não vão te dar ouro, mas vão te dar como se fosse um ouro digitalmente. Daí vai se tornar o dólar digital, a nossa moeda. Tem que ver como é que isso aí vai respingar no restante do mundo. Mas nos Estados Unidos é assim que eles estão pensando. Na verdade, o XRP, para eles, o fato mais importante, além disso, do FIT tá quebrado, é o XRP separável em ouro. É isso que eles batem na tecla. E vem os caras, XRP é uma bosta. Tu tem que estudar. Ah, capitalização é só isso. E se esquecem dessas paradas. Tu acha que esses caras iam ficar inventando tudo da cabeça deles? Se não tivesse uma lógica. Bora pro vídeo. And say, I want Bitcoin. And I was like, okay, well, that's just stupid, wanting Bitcoin for your XRP. But whatever the deal is, yeah, none of us on this committee and Seja qual for o acordo, sim, nenhum de nós nesse yourself included are trying to get paid in fiat dollars. And part of this is dólares. reset. Eles não querem pagamento em dólares, eles querem nas outros benefícios que o XRP vai ser, vamos dizer, lastreado. That debt in that currency. And so, yeah, I think, it's been interesting to see. We got maybe we can mention this. You got the two different subcommittees, one working on the tech and how this transaction can be processed, and two, the valuation committee. Mm-hmm. Mm-hmm. So we got the first committee you mentioned is called the. Ele tem dois comitês que estudam a parada. Technology Implementation Committee. Implementação de tecnologia. And so people need to understand. We'll go through this on our deep dive. The way you implement a transaction like this, and the model that we used was to basically a public M&A public to public M&A transaction, where you've got publicly listed securities, on both. Em valores imobiliários, tudo XRP pode. Tem lugares que tu já compra imóveis com XRP, tá? É isso que ele tá querendo falar. Sides, and you got to have a way to kind of give one entity securities to the other side, right? You basically have that go through some type of an agent, a transfer agent, an exchange agent is typically what we call it in kind of a big public to public M&A deal. So there needs to be a party that is going to kind of step in and basically custody in escrow both the consideration that's to be paid out, but as well there's got to be a mechanic for XRP participating token holders to tender their XRP in and know that that's not just going to get stolen from them, that when they tender it in, there's either a mechanism that if the deal doesn't close, it's going to go back to them, or if it something that is basically cryptographically published on a blockchain that they'll receive the consideration that they have rights to receive. So that's a very technology-driven blockchain, network software-driven thing to do. So we've got a committee of 3 people that are thinking through those mechanics. What's in the term sheet right now is that as a person were to tender in, they would get an NFT back. That NFT is basically an embodiment of rights to receive the consideration. There's 4 things I talked about before. And so, yeah, they're gonna work through that. What we envision is once the term sheets kind of goes live and we actually have proposed it to the counterparty, or maybe contemporaneously with proposing it, we would go to some of the different trust agents, PolySign, JP Morgan.
Ele está falando agora as pessoas que também ele acha que tem a mesma convicção que ele. Já citou a JP Morgan. The Chevy Chase Trust, Chevy mega Chase. BNY Mellon, some mega institution that is used to acting as a trust in these type of situations, and basically have them put forward how they would do it, how they're going to manage it, how they're going to verify that everything's collateralized and insured and secure. So that's that committee. The other committee is I think that we should use BNY Mellon because we know that the Mellon Air already has a bunch of XRP. Right? So ele fala que essa empresa tem monte de XRP, Mellonware. They're also behind, yeah, they're also about, well, for the bankers that are listening to this, para os banqueiros que estão ouvindo isso, this is going to be the sickest fee generation transaction. Vai ser a transação de 50 gerações mais doentia history of the world, right? Na história They should do mundo, be certo? falling all over themselves to get involved and make this deal a reality. Eles estão se empenhando para se tornar esse negócio uma realidade. Cara, a XRP tem uma parada cabulosa, infelizmente tem. Não é? Tem gente que não acredita, mas, cara, tem. Então, é fato. Quando eles querem fazer, eles fazem, cara. A gente são marionetes. A gente assiste um teatro, que eles contam o roteiro, a história do jeito deles. Isso que é verdade. And the attorneys too, right? So the fact that they're just being resistant and wanting to hang on to the old legacy system, the old legacy system's falling apart. They need to basically, this is the lifeboat. Ele tá falando, ele não cita, mas ele diz, o sistema antigo tá quebrado, está desmoronando. Eles precisam basicamente, este é um bote salva-vidas. Or a lifeboat. Anyway, that's my rant for that. It's really great fees. BNY Mellon is basically in PolySign as well, right? PolySign, developed by Arthur Brito, David Schwartz, it's a custodian. They already have tens of billions of dollars that they're custodian in digital assets. They may be more technologically equipped to do it. JP Morgan, I understand about 10% of their workforce now are all software engineering types, network engineering types. Because of their international scope, because I think of their risk of losing substantial market share in the new financial system, they should really put their best foot forward and try to do something in this. Maybe it's a combination of a few people, but also our counterparty, the governmental entities, the central banking entities need to also kind of decide who they want it to be as well, right? So we want their input. It's basically their deal. They're going to have to cover those fees to be paid because it's whatever's received by the participating token holders is going to be on a debt-free, lien-free basis. Right. So valuation stuff. That's that committee. Yeah. Oh, well, I just had one quick question here that I thought was good. Would it not be of value to others to submit their own independent offers in order to set wider precedent and anchor value of XRP in case or forced buyout? We have an attorney working on this as well, a UCC1. And this is once again from my friend John, Discord member. And I know that he's when he says he's got an attorney working on it, he's a serious player as well. So I think, and you've mentioned this, and I wanted to get into this after we talked about the valuation committee. Lá nos Estados Unidos também os investidores estavam com medo do governo fazer uma compra forçada, botar um valor no XRP e deu, é isso, e vão comprar, quer, não quer, nós vamos pegar. Só que lá nos Estados Unidos ainda tem leis. Entendeu? Cumprindo, não é essa palhaçada aqui no Brasil que um cara manda. Lá existem jurisdições. Passa o poder não emana de um só. São vários. Aqui no Brasil tá essa palhaçada, né? Mas fazer o quê? Então, qualquer advogado bem... John Ditton entrou protegendo os investidores, o interesse dos investidores de varejo. Ele conseguiu coletar tantas assinaturas. Eu participei dessa assinatura. Eu recebi o e-mail do John Ditton, tá? Representando os investidores para... O John Ditton, ele tem permissão de estar entre o processo entre SEC e Ripple, só que ele defende os investidores de varejo. Na verdade, ele não tem acesso à defesa da Ripple, ele está defendendo nós aqui, mas ele faz parte do processo. Isso que ele está falando. Article 12, take free rule, fraud, and the inducement. We'll get to that.
But what do you think about that, Yep. filing independent offers? And I told my audience, I said, guys, when Jimmy tells me what we need to do, I will make sure I'll do the how-to video, how to take your claim to your local county courthouse, to the state courthouse, whatever we need to do. What do you think about that idea, Jimmy? I think it's great. I think the more people we can have doing serious valuations from the right disposition. The disposition needs to be, if there hadn't have been the lawsuit and, Se não and the tivesse havido um XRPL processo was allowed to basically e run permitido in a basicamente free market, funcionar no right, without mercado being livre, manipulated and sem ser achieve its manipulado. ultimate its ultimate intended use case, which may not occur now, right? Because of the lawsuit, Por causa do processo that remedy, judicial. we really don't know what it could have become because of what happened with the SEC. But if you go back and say, if it would have been allowed to run free, what would that ultimate value be? And there's a lot of other things you got to start thinking about. You know, we live in an expanding universe. There's always new value. There's new discoveries of gold. There's new discoveries of oil, of natural gas that are occurring all the time. Some of the things that's been coming up in our committee is like, what about the meteors that we're going to start to mine and things like that, and all that value coming into the financial system. So I think the more the merrier. The more we can get real, qualitative analysis on what the true value is going to be very, very good for wherever this ends up going. Yeah. So let's briefly touch on the valuation committee and kind of what they're including in their analysis of XRP. And like I've been saying to my audience too, I said, we're not here to represent everyone. If you think your XRP is only worth $5, then make your claim. Like you said, though, for us, you guys are doing a much more sophisticated evaluation versus I think many people who just get turned off. A lot of them focused on market cap, a lot of them not understanding just how big. É o que eles ficam botando na tua cabeça, ó, o XRP vai chegar a $5. O XRP não vai passar de $5 pela teoria de capitalização. O XRP só vale 5, no máximo 15. Não acredito que aqui seja essa a intenção, mas os caras se agarram nisso e acham que é isso. E esquecem tudo isso aqui que ele está falando e está te apresentando. The problem is, as we covered at the very beginning, hundreds of trillions and quadrillions of dollars. And even if you just get a sliver of that, we're in a whole new reality for specifically XRP price. Estamos numa realidade totalmente nova por um preço especificamente de XRP. Quero dizer, it's a different reality. It's not 50 cents. It's not não é $5 XRP. $5. Maybe it's not 50,000, Talvez não or seja maybe it's more than 50, ou 50,000. talvez And as you mais said, de we're resetting the 50.000. currency as well. So Estamos redefinindo o valor da moeda. É isso que está em tese lá, que os americanos têm a convicção, os que apostam na XRP. Os caras esquecem a capitalização atual que tem de moeda. Eles focam tudo que o XRP vai ter a necessidade de uso e tudo que ele vai ser atrelado. Então é inimaginável o valor dele ainda. Eu vou te dizer, minha opinião, 50 mil depois que essa parada for usada é pouco. Que não vai ser só banco, vai ser nações usando. Países. Bora pro vídeo. maybe we're going to do it all at once here, which would probably be the way to do it. Getting paid in an asset-backed currency would be my preference as well. But what is the valuation committee considering right now? Yeah. So there's a bunch. There's the methodologies. When we did the process back in Varrio Capital fez. 2021, we had three basic methodologies. One was we used the AFI model that they generated based on their paper, a fundamental valuation for digital assets, I think, where they analyzed Bitcoin and XRP back in 2018. And that has its own assumptions and discounts based on those assumptions and things like that. Then did a discounted cash flow model, which a lot of people think, oh, you can't even do that. We don't really agree with that. We look at the XRPL like a major pipeline of value that, over time, all the value gets dialed into. So there is every year, a stair-stepping potentially. If it were to go linear like that, it would stairs that would take up this much market share in year one, this much market share in year two, ultimately arriving at its terminal value, which would be all the money, right? And then you can discount that back, just like a DCF type of model. The other is kind of more of and this was the one that appealed to me the most, actually, which was like, if you looked at it like collapsing every asset onto the XRPL, kind of a collapsation
model. This was at, let's take, we were inspired a lot by the infographic that was going around kind of in the spring. O troço tá tão que quando ele começou a explicar, começou a trancar a live. Parece que é de propósito. Of 2020, I believe, in spring of 2020. and brought those You're numbers breaking up a down. little bit, Okay, we've had all the sources. Okay, sorry. Jimmy, you're breaking up there a little bit. I don't know if you you seem can do fine. anything. You were cutting out a little bit there with your video and Yeah, your you seem- audio, and so I want to make sure that people don't miss this because you're breaking down this valuation model, and this is very You want me important. to try to? Ele tá avaliando por You que want o me to try to XRP sign vai back morrer in, or tanto. You're Ele tá all right apresentando as now. teorias Let's dele. just everything's watch it. fine? Coisas que os caras aqui não entram na cabeça. Eles só olham por supply e para capitalização. Aqui o Jimmy tá te falando o porquê dos porquês. Here. Okay. Okay. So the other was the collateralization, basically to, take each bucket of value and try to, just collapse that value onto the XRPL. Then we kind of averaged them, and that's what was kicking out this 25,000, 37.5 a coin. Eles fizeram cálculo e acharam entre 25 mil e 37 e 37,5. Não sei. A moeda. One of the things that we've been 37 mil. considering since that time is, Desde aquela there's época. inputs. You mentioned like how much of a step change this is going to be. So when we move into the digital world, this blockchain trading world, the number of trading hours alone are going to 5x. Okay. And what I mean by that is right now we only trade 252 days a year for about 6. Ó, o que negociamos apenas 252 dias por ano por cerca de hours a day, 6 horas. Right? That e turns meia out to por be, it's a dia, little over certo? 1,630 hours a year. Seriam mais ou menos 1.630 horas por ano. Of actual trading Em time. tempo When you real de move into this negociação. 24/7 trading Quando time, você passa esse horário para a it's gonna be negociação 24, 360 será 360 dias. days a year at Por ano. 24 hours a day. Right? So 24 horas por dia. Tá falando daí do sistema digital. Tipo, vai começar a negociar 24 horas por dia, todos os dias do ano, triplica a parada. Trading 24/7, that becomes like a 8,600 and something number of trading hours. So just the trading hours alone. Olha o que o cara tá te falando. Nesse atual sistema aí, que eu acho que é o Swift, que tá acontecendo, negocia tantos, tu viu ali a explicação, tantas horas, bem menos do que um sistema digital que vai funcionar 24 horas e 7 dias por semana, todos os dias. Porque, querendo ou não, o banco fecha, as pessoas não vão trabalhar, qualquer feriado. Tem um exemplo aqui no Brasil. Qualquer coisa o banco para. Aqui, digitalmente, não. É 24 horas o troço trabalhando. Ele já... Aí o que eu te digo, cara, como é que eu não vou prestar atenção numa parada dessa? Vou ficar só na capitalização. Não tem nenhuma chance disso aqui acontecer. Não existe. Sendo que o dono do banco quer uma parada. Na verdade, todo patrão quer isso. Quer que troço bombe 24 horas. É mais produção, é mais lucro. Eu não vou duvidar de uma teoria dessa que o cara tá me apresentando. Eu acredito. Para mim tem lógica. We're going to 5x the efficiency, the internal efficiency of each hour because of the speed at which these transactions move, kind of at the. Não sei quanto, milhares de transações por segundo o XRP faz, né? Me fugiu a quantidade certa. Imagina, cara. E o banco ganha na movimentação de dinheiro, que nem a corretora. Quanto mais movimentar dinheiro, mais tá gerando taxa, tá mais... Entendeu? Quantum level is going to be another exponential increase. And then the number of people that are going to come into the banking system, come into the financial system. You hear people talk about... Mais pessoas entrando no sistema financeiro, por ser tudo digital, eles vão te facilitar para te entrar. 2 billion, roughly, billion and a half of people in the world that are unbanked. All those people are going to start coming into the system, trading, mobile minutes or other things of value to them that they're currently outside. They don't have bank accounts. They're not inside the system. So all these types of things are going to drive, an increase in the use, the number of transactions, the volume, all that kind of stuff. So those are getting inputted as well as these things I discussed from 2021. We're doing a little bit of what we call generally kind of setting headroom, because you can't just come up with a value and say 2030 about what everything's going to be and then peg it to that number. You got to provide for this expansion in value to increase even beyond that, right? To have a truly stable kind of a agreement on price. That headroom, what we call it, that kind of additional,
is to take into account these things like, meteor mining and new technology and space tourism and things that we haven't started to do yet, but the technology is right there, and we will be doing that in 2040, 2045, that type of thing. Right. Now, I was just wondering, Jimmy, when you guys are doing the valuation, though, you guys are assuming all the money's coming onto the XRPL. Is that what you said? All Correct. the value. So why are you guys choosing to go with all the money versus like a more conservative estimate? Is that because that headroom that you're talking about, or that's part of it? The underlying assumption to all this is, but for what occurred in America, but for the regulatory capture, the XRPL would have become the base layer 1 protocol. It was the most developed out. It had the most banking relationships. The most rails are built out. If you think about this like a pipeline system, it's plumbed to connect to more places than any other network. It would have, through just economies of scale, it would have achieved the objective to ultimately, even though other assets would be sitting on top of it, they would ultimately all report back to that base layer 1. So that's the kind of fundamental assumption there, and what's taken us to drive that. Now, look, that may not be accurate, probably not accurate. It's certainly not accurate. Provavelmente não é preciso, certamente Now, não é preciso agora. and that's Você for sabe the que counterparty a to come and contraparte educate vive. us what they believe and to basically negotiate these things down. But and show us a distributed ledger technology that is ready to scale and solve these problems. That's the thing that I keep on saying is, correct. okay, if it's not all XRP, sure, there's going to be a few other winners. Who's actually ready to step up and solve these problems? These are major, major problems. Correct. And I think that what you guys are doing, and for the viewers out here today, which we have over 1,400 in the chat with us, Jimmy, right now. So it's an absolute party, Great. and I appreciate everyone for tuning in. But we're just giving a starting point. 1.400 pessoas assistindo uma parada lá nos Estados Unidos, vamos dizer. Sério, tá? Tu vai fazer uma parada nessa no Brasil se tiver 100 é muito. Pra te ver como os caras estão à frente. A starting point, and we're going to let them bring us back down. And like you said, we don't even know who's going to show up on the other side. We are dealing with entities that are out of the public view, like the Federal Reserve, that do not answer to. Tem pessoas que não são vistas que estão por trás desse projeto. Além do Federal Reserve, que querem te tirar fora. É te pegar na desinformação. Ele tocou certeiro no assunto. Eles querem te desinformar e dizer que a parada não vai acontecer. E no fim vai. Que nem a China. A China proíbe o uso restrito do Bitcoin dentro do país. Mas eles usam o yuan digital. Blockchain, criptomoedas. To the American people or our Congress, the representatives we do send to that DC swamp situation to get something done for us. So we are starting at a point here that does leave us a little bit of breathing room, like you said. And I keep on telling people, I say, the proposal that I got in my red folder is probably not going to be the proposal, the final contract and deal. As you said, Right. These deals can take 6 years, and this is actually something that's decades in the work here. Now, I wanted to talk about 2 different things here that are in regards to not just XRP holders, but this is going to be in basically anybody in digital assets needs to understand these rules and amendments to the UCC that just got passed. So, and then we're going to tie this into the scenario here that we got with Songbird so that people can understand that. This is a great example of what's taking place with our Songbird tokens and our Flare tokens, which are supposed to be dropped here on January 9th. We're getting pretty close. But let's talk about this. I've done a deep dive after you brought this up to me on the Article 12 take-free rule, which is part of the UCC, and then let's get into the fraud and the inducement. So Article 12 is basically an acknowledgement by the 2 organizations. It's like the Uniform Commercial Commission and the American Law Institute, I think, who basically formed a committee. Everybody forming committees these days, but they realize that, the UCC, which is kind of that's our commerce code that's adopted in every state that provides the rules of the road for how contracts, negotiable instruments, the purchase and sale of goods, secured credit, these secure transactions, these types of things. That's how it works, is according to the UCC. So they recognize that there needed to be another article added to the UCC to basically build out the rules for this kind of new digital asset sector. They have a more broad conception of digital assets that they call, I think, controllable electronic records. So if you go to pull up information on Article 12, you're going to see a lot of reference to these CERs, or controllable electronic records. But those are digital assets, right?
So you have rules that have existed about how checks work, how negotiable instruments work, and things like that. That like there's these concepts of the holder in due course, which is like if I take a check from you, Zach, and then I endorse it on the back, and I give it to my friend Jake. Jake can take it to your bank and present that to your bank, and your bank will pay Jake because I endorsed it, right? So this law of negotiable instruments kind of has developed, and there's a concept that Jake, if he has no knowledge, so there may have been a transaction where Zach gave me a check to buy a motorcycle, right? And I represent that this motorcycle's like got all these great features to it and stuff. It's got all these great lights and these tailpipes and everything. And then you get it and you realize it's got none of that. So I fraudulently induced you into that transaction. Now you want to stop the check, okay? The problem is I ran out the door. I got your check. I endorsed it. I gave it to my friend Jake, and Jake's already gone to the bank, okay? And he's presented. Tá explicando uma situação assim que da proposta, pra gente não ser enrolado. É isso que eu tô entendendo. It to be paid. What Jake became, because he didn't know that I had basically committed the fraud on you, he had no knowledge of that. He became, if he gave me any value, he became what's called a holder in due course. Okay, and that's generally, which means he's free from your claims, even though you've got legitimate claims. So we needed to take those types of rules and start to apply them to digital assets. That's one of the things that Article 12 does, and they do that in something called a take-free rule. And it's this concept. It's already starting to be adopted in several states. Most states are kind of saying, certainly in the context of a secured interest transaction, they're saying that if the holder in due course type person doesn't become aware of a claim within 2 years, then they can do whatever. There's no claim. Some states are saying no. If friend Jake took it for value, they're already free of any claims that Zach might make. So how does this play? So everybody's like, oh, this is fascinatingly boring. How does this apply to us? Well, it's been a big issue in the digital asset space that Coinbase, for example, is not distributing the Songbird tokens, right? They've received them, but they've refused to distribute them. Aí ele tá falando da Coinbase que tem o token da Songbird, mas se recusa a distribuir. Teorias que ele tá explicando. It could be, if these rules were in effect, Coinbase could have been selling, right now they could have already been selling off all the Songbird tokens to third parties that if they don't know that we have claims for that Songbird, they would basically take free of any claims that we have, okay? So that's a very real type of thing that we need to be basically making these claims to Coinbase right now, and we can do that through a variety of ways. Maybe we file UCC ones, and which are financing statements, and show our liens on the Coinbase held Songbird tokens. But this is kind of playing out. This is an issue at iTrust Capital. I've got XRP at iTrust Capital that has been basically grayed out. I can't transact in it, right? Apparently you can draw it down in kind, but it's a tax advantaged RIA account, so you're reluctant to kind of draw that down and have tax penalties. Right. But you see what I'm saying? This is going to be playing out over and over and over again. You've got parties out there that are managing all these assets. They're holding on their accounts, just like FTX was holding. They've got the custody of the asset, not you. They have a higher perfection on the asset than you have, and they can be selling it off to people who don't know that you have claims, and those kind of new transferees are going to have superior rights than you have, even though it was your asset. Right. And so this is the take-free rule of Article 12, which has already been adopted in 4 states, right? At least, yeah. I haven't really been keeping track of it, but yeah. And I tried explaining this to folks. I'm like, guys, this is happening as we speak. And you said to the committee, you sent out in the email, this is why we need to make our claims early, loud, and often, because some of them it's 2 years. Before we got on, you were talking about Texas. It's not even a 2-year period to file your claim. But if we don't make a claim, right, they could have sold off our interest. They could have sold off that property, and the buyers of that are going to have superior rights to us. Correct. Yeah. So this is something that everyone in the digital asset space needs to be aware of, not just XRP holders. And this is not just in regards to the XRP buyback. The fraud and inducement, that what you're talking about there is we don't have all of the facts and knowledge that our government would have if they were to buy back this asset, if they were to use this asset as a new reserve currency, as a new payment network. They haven't told us that. And so if they were to try to, like they did with gold, lowball us and then set it at a higher price and then unleash the full story, lift the veil on XRP, and Jim Cramer goes bullish on XRP finally.
that would be fraud in the inducement by the SEC and the other government entities here if that was their plan. O que ele está levantando aqui que eu entendi? Eles estão te induzindo a acreditar que o XRP, vamos dizer, tem o valor dessa teoria de capitalização em que tanto o pessoal se agarra. Ele alega que isso aconteceu há um tempo atrás no verdadeiro valor do ouro e eles estão lutando para que isso não se repita com a XRP. Que o pessoal tenha noção do verdadeiro valor da XRP. Tu entendeu? É o que eu entendi até agora ali que eles estão falando. Na verdade é aquilo que eu tô te falando, cara. A XRP vale muito, mas eles não querem que tu saiba disso. Aí eles vêm com a teoria de capitalização, o governo começa a trancar, o governo quer pagar só tanto. É como se tu fosse negociar com... Cara, desculpa a expressão, tu for negociar um carro, alguma coisa, tu for vender, tu sempre vai querer tirar vantagem, essa aqui é a verdade. O governo quer tirar vantagem dos investidores de varejo. E eles estão lutando para que isso não aconteça. Estão criando regras para ter vamos dizer, um cenário limpo e transparente na negociação quando tiver. Bora pro vídeo. Yeah. Correct. This really gets at the issue of which probably the most frequently asked question or criticism is why wouldn't they just go buy it up off the exchange right now at 35 cents? Por que eles não... É o que eles me falam também no cafezinho. Por que eles não compram agora que tá 35 centavos? Vamos ver o que ele vai dizer. Whatever it is. Ou qualquer coisa que seja. And the reason you can't do that is one of the goals that the central banks or the governments would have in engaging in buying any of this would be to set the fair market value of the... Além daquilo que eu falo de nós termos elas trancadas, eles vão depois de comprar definir o valor justo no mercado. Quem é que vai definir? The asset, which then gets implied to the asset that they already hold as well, right? Aquele já possui. So they can't do that. They know they can't do that if they have knowledge that, oh, well, we're the ones who sent the SEC after them. We can't go and freely trade this stuff because all these people are going to be suing us, making claims. Ele alega que se os Estados Unidos fizer isso, todas essas pessoas que poderiam já estar lucrando, estar negociando, vão ir para cima deles. Vai gerar vamos dizer assim, um descontentamento. Não é que nem aqui. Cara, desculpa assim, mas os Estados Unidos não é o Brasil que o povo aceita. Lá eles têm a cultura que se eles acham que estão errados, eles vão atrás, nem que eles... Cara, eles têm poder a arma de fogo, eles não ficam brincando. Nos Estados Unidos a cultura é totalmente diferente. Se eles implicar e reunir uma galera para ir lá na SEC, lá armado, eles vão. Pode estar a polícia, pode estar tudo, mas eles vão armado. É uma teoria minha. Não vão aqui, por exemplo, ir para a porta do quartel. Não desmerecendo quem foi, tá? Lá eles resolvem a parada. Vão lá e conversam com o cara. Tá, como é que a gente tinha o XRP, não podia valer o preço que tu tá fazendo agora? Agora tu tem, vale. É a pressão, velho. Tu pode ver, eu vou te dar um exemplo. Quando o Alexandre de Moraes, aí, os ministros foram para os Estados Unidos, os brasileiros foram lá e bateram de frente com os caras lá dentro. Os Estados Unidos tem isso, cara. Só que no Brasil, e daí eles andam com polícia, com segurança. Agora lá nos Estados Unidos, se tu não agredir, não fizer, tu pode debater com o cara na rua, meu. Tu pode debater. E lá eles vão e debatem, cara. Daí isso aí ia causar muito... E querendo ou não, cara, o governo... político tem medo da população, essa que é a verdade. Enquanto eles estão lá dentro da cúpula deles, eles são os bambambam. A partir do momento que eles saem pra rua, eles têm que estar de cara com a população. É esse o pensamento que nós brasileiros temos que ter também. Para mim, político não produz nada. Político tem que ser submisso ao povo. Nós que pagamos ele. Vou te dar um exemplo aqui. Se os caminhoneiros para tudo, cara. E aí, o que adianta ter o político lá dentro, lá, se parar tudo? Bora pro vídeo.
our purchasers won't be able to take free because they'll be encumbered by all these claims, right? And it's effectively fraud in the inducement. They're omitting a material fact, notably that they're actually going to use it for the purposes that we believe they're going to use it, and they're not disclosing that. So this is one of the things that the deal would actually help them with. Actually, one of the Aí ele alega, tendo um acordo vai ajudar muito o governo para usar o XRP. Por isso que ele fala da teoria de recompra e que tem muitos aí que duvidam. Terms in there is that participating token holders in the deal would release their claims based on all these issues. And so they would actually legitimately be taking free of our claims of fraud and the inducement and all this type of stuff if they were to pay us this value in connection with the... Cara, tu tá lendo aqui. Tu é livre para acreditar no que tu quiser. Eu vejo lógica no que ele fala. Não consigo ficar levantando dúvida. Bate a história. Transaction. So it's a cleaner way. Doing it this way is actually, it's a cleaner way to kind of go about establishing fair market value. Mercado justo. People really need to ask themselves, why is the SEC conducting themselves in the digital asset sector the way they are? Why right now in the library case are they wanting a permanent injunction that applies to anybody that is dealing in the library token and ever trading it, unless it's covered by a registration statement? They are trying to basically capture this entire sector, and this is really what John Dean's been doing a great job of getting before the community right now. They're trying to capture this entire sector through this library case effectively, and then they want to turn around and use that precedent in the Ripple case and apply it to XRP as well. But make no mistake, if they have their druthers, they will completely lock out retail from this entire sector, and it'll only be the banks that are effectively able to use the stuff. Verdade, se não tivesse acontecendo isso, ele falaria assim, ó, os bancos têm poder somente deles usar o XRP, e nós que compramos a moeda ia ficar ver navios. Aí por que eles não fazem isso? Porque lá nos Estados Unidos os americanos não aceitam essas palhaçadas. Eles compraram. Tá entendendo? Não é só por causa... Claro, tem as outras questões da queda do dólar, mas se não acontecesse isso aí, cara, não sei não, hein? Foi bom. Bora pro vídeo. Want to change the accreditation to $10 million of net worth versus $1 million. And then we see, like, we understand this, right? These are Goldman Sachs guys and gals and basically just Wall Street guys. It's a revolving door, right? Between the Wall Street guys and then they head on into regulatory service. They are of service. I call him good guy Gary. Some people call him Goldman Gary, right? And so what you're saying is they're protecting the interest of the banking, the old world. A SEC está protegendo, na verdade, o interesse do banco, além do governo. É isso que ele está falando. Right. And holding back. And this is why they went after Ripple, is because XRP, simply stated by Ripple in 2017, XRP was to become a reserve currency that was as liquid as a G10 currency. And so I wanted to bring that up. You mentioned earlier, you got Alipay coming in and competing here. Then we have PayPal. Those are good little payment networks, right? But that's what makes XRP different, is it has the ability to be a reserve currency too. So not just a little payment network like PayPal or Alipay, but actually a reserve currency that would be held on balance sheets, right? And that bonds would be built on and issued upon, right? So this is the interesting deal here with XRP and Ripple, and why the SEC had to stall and lock up Ripple in this lawsuit. I don't, in my opinion, this isn't so much about really going after Brad, Chris, and the team at Ripple. It's about stalling them up, and it's about what can we do with this escrow account, which we just heard Brad Growinghouse in a recent Twitter space. He talked about how, and this was a Twitter space that was going on after the FTX collapse between mostly Bitcoin and Ethereum maxis, as the space was crumbling and they were all crying, trying to figure it out. Brad Growinghouse shows up respectively, trying to tell them how it is and what's going on here, and how they've been one of the most transparent actors in the space. But what was so interesting is he said that they don't consider the XRP and escrow on their balance sheet. It's not on their balance sheet. And so my speculation was, one, they don't put it on their balance sheet because they haven't physically received it from the escrow yet. But more importantly than that, number two, they probably have future plans, deals, contracts, and allocations already made for that escrow. What's your take on that, Jimmy? There's a lot to the escrow. First of all, it's the terms of the escrow are cryptographically published and secured on the XRPL right now. So they may want, there could be a transaction or a settlement where
they'd love to give the government the whole escrow or whatever, but they just can't because it's basically been cryptographically published already to the XRPL. So the only way, in a way, they have published the monetary policy of XRP, full stop. I mean, that's just the way it is. And whoever deals with it going forward is going to be encumbered by the way XRP flows from the escrow. I did hear some of that Twitter space that he went in, which was super bizarre because he got ambushed by these people. And one guy's like, when you answer this, I'm a stockholder in Ripple. It's like, okay. But one of the other things that I thought was much more profound about what he said is that when they sell the XRP, he's like, how do you account for that? And what he says is we account for it as revenue, just like you would as any business selling a product, right? So sounds like, they take down the 200, 300 million XRP. Well, it's $1 billion, right? It comes out as $1 billion, right. But every month they have, and I just went through this with Molly. I'll have to send you this because XRP. I watched it yesterday. So yeah, I know where you're going. At the current rate, it would take them 25 years to release all that XRP. The whole thing would have taken 25. The rest is about 20 years. Yeah. At the average rate that it's actually going out into the market. As I understand, the $1 billion comes down. I think this is where kind of maybe they've got some pre-allocated contracts with super big kids. And it's like, okay, here's your 50 million, here's your 80 million, here's your 100 million. Nobody else is asking. Boom, it goes back in and it's cryptographically secured for another 55 months, right? It goes to the end of the line. So that's what I think about the escrow. I think maybe that was an incentive to try to get control of the escrow by the various powers that be. I think it's going to be tough for them to do. You'd have to have a consensus of the XRPL nodes basically agree to unlock the escrow and allow for them to do that, which, maybe if there were a global deal to how it was going to work, maybe that could happen. I don't know. Right. Well, in that sense, they effectively kept it away from themselves. And I always call them the righteous custodians of this reserve currency and of this asset. Because as you said, when it does get released, they return about 80% back to the escrow. And then the 20% that's getting released, they've been exclusively giving to their on-demand liquidity partners and other people that are building real utility on the XRP, right? But to see Ripple, the way that they've been the most transparent in the space by doing so, they kept it away from themselves, but they've also kind of kept it away from the powers that be, from the Fed, Treasury, IMF, who they can't just come in and swoop 10 billion at once, because like you said, that would have to be agreed upon 80% consensus of the validators, right? Now, Brad Garlinghouse did mention that they do like to bust out the tanks when we're talking about currency wars, and that is very real, right? And so that is a potential, but this is why for me, they are the most transparent in the space and why we can get behind. People want to pick apart that Brad got a bunch of tokens, Chris got a bunch of tokens. These guys got compensated for, building revolutionary technology. And by being righteous custodians of such a powerful asset, it was the right thing to do with the escrow account. And then at this point, deciding that we're not giving it to the exchanges for me and other Joe Blows to trade. They're only giving it to people that are actually going to build utility and help expand the XRP ecosystem, which is what we want to see. And to that point, people want to criticize Brad saying that the sales of XRP are considered revenue for Ripple. But look at the investments that Ripple and team continues to make into the XRP ecosystem. Not only have they unfortunately had to spend $100 million on the legal battle against the SEC, $250 million NFT fund, which at the time was one of the largest NFT funds in any ecosystem. It got beat out by Galaxy Digital, Mike Novogratz. But other than that, one of the biggest NFT funds, $250 million, on top of all the other charity work, on top of all the other grants, programs, that Ripple just continues to invest into the XRP ecosystem. So for me, every attack that these guys have against Brad, Ripple, and what they're doing, I'm like, no, this is what we want to see. This is righteous custodians, investment in the XRP ecosystem, and they're the most transparent in the space. I trust these guys more than I do anybody else in the crypto space for sure, and even our politicians and the people that are supposed to be solving the currency and debt crisis. Well, what really scares them is that all this money that Ripple has invested into the sector is going to be a blip on the radar once this lawsuit is over and there's clarity for the use of the true businessmen in the world are going to be taking this technology and taking this asset and building some incredible businesses and products that are going to it's going to be revolutionary. So once the institutional money and the venture capital money and the entrepreneurs like us at Valhill start to be able to realize our projects and our dream business scenarios that we want to run off and do and benefit the world,
those values are going to be monstrous. Cara, ele te apresentou fatos. Espero que tenha clareado um pouco tua mente. Ele tem convicção dos 50 mil. Eu acredito que vale mais. Daqui a um tempo. Então, tu viu toda uma teoria. O porquê dos porquês. Foi um vídeo longo, mais um vídeo para te aprender. Espero que tu tenha curtido, cara. Reforçando um feliz ano novo. 2023 que seja muito bem-vindo. Novos sonhos, novas metas e que a gente consiga conquistar a maioria deles. Esperamos que 2023 o cafezinho cresça cada vez mais. Conto com a tua presença. Bem político, né? E gurizada, tamo junto. Não te abala por qualquer notícia, a gente tá aí. Tu veio até agora, até aqui. Falta pouco, gurizada. Falta pouco. Então tamo junto, gurizada. Grande abraço do David aqui. Considero vocês todos os meus amigos. Tamo junto até o próximo cafezinho em 2023, acredito. Valeu. 1 hora de café, cara. Tamo junto, gurizada. Valeu.